Exatamente. Exatamente. Eu aqui venho desconstruir um pouquinho e colocar outras formas de você falar sobre esses mesmos assuntos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo acha a meditação legal, nem todo mundo tem abertura para poder ouvir sobre isso, porque muitas vezes vem, a meditação é Índia, é Krishna, é Ganesh, Jai Ganesh, é Hare Krishna, é budismo, mas eu sou cristão, eu vou lá na minha congregação, eu não acho que meditação possa ser interessante, porque cabeça vazia é casa de Satanás. Sim, já falaram isso para mim, é claro. E aí eu peguei mais 14 passagens da Bíblia que dizia sobre meditação. E Jesus foi meditar no deserto. E Isaac meditava com seus discípulos. E aí foi muito interessante, porque como eu conhecia um pouco da Bíblia, a pessoa só falou assim, ok, eu vou meditar, porque acho que tem algum respaldo bíblico nisso. Muito legal, é bom ter conhecimento um pouquinho, porque a gente, pega um pouquinho de cada parte que você pode mudar. Então, eu venho trazer para vocês um tipo de prática. Mas por que eu venho trazer essa? Porque é essa que a gente consegue estudar e replicar nos nossos ambulatórios, nos nossos laboratórios. É essa que eu consigo estudar, mensurar e fazer ciência. Eu tenho dezenas de tipos. Buda, quando se ilumina, veio trazer até 127 métodos de contemplação. Outro nome bonito, métodos de contemplação. Olha que legal, chique. Que são os focos e os objetos segundo os quais você pode meditar. E ele diz, além dele passando 7 anos sob a árvore de Bodhi, Bodhigaya, ele se ilumina trazendo todos esses ensinamentos. E para que serve essa tal de meditação? Um único ponto que eu trago aqui para vocês, de diversos, que eu gosto muito desse ponto, eu também acho super bonito, diz assim, meditar serve para que você possa dissolver as suas impurezas mentais. Uau! Quem topa? Melhor que cogumelo do sol, topa? Tá afim? É, porque cura tudo o cogumelo do sol, Brincadeira. Mas olha só, me parece ser interessante, porque ele veio falando até agora de espiritualidade, ou seja, algo abrangente que está dentro de mim. A simples capacidade de eu estar constantemente perguntando e me relacionando com o universo à minha volta, da melhor forma possível, me torna um ser espiritual. Tem gente que nunca lê um livro, um caboclo, lá no interior de Nossa Senhora de não sei aonde. Você vai falar com ele, ele tem dentro de si os princípios mais cristãos, búdicos, muçulmanos e islâmicos que você possa entender. Enquanto isso, do outro lado do mundo, pessoas voltadas à religiosidade, etc., podem incutir em erros graves. Somos seres humanos. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Que a espiritualidade, ela independe, ela simplesmente é. E para que eu possa cultivar isso e trazer a empatia, a compaixão e resiliência, eu tenho que me desenvolver na minha experiência. E uma das experiências é a experiência de meditação, por exemplo. E a ciência fala o seguinte, que quando eu pratico, eu consigo criar tolerância e conforto sobre os meus sentimentos. Necessariamente, que vem de uma forma ruim, aprendendo então a identificar a verdadeira natureza dessas emoções. Outro dia um aluno me perguntou, por que é muito mais fácil eu pensar em coisa negativa e ruim do que coisa boa? Pensaram, pararam para pensar? Muitas vezes é muito mais fácil. Então, mães de plantão, quantas vezes esperando os filhos chegarem em casa, mas é sempre assim, será que, foi assaltado, ninguém foi pensar, será que ele está beijando uma menina pela primeira vez? Não, morreu, foi assaltado, deu boa noite, tudo de ruim vem.
Será que ele está tendo uma boa experiência dançando com os amigos? Então, a nossa preocupação tem uma tendência fisiológica a trazer um negativismo, entre aspas, para perto da gente. E quando eu consigo identificar essas emoções, eu consigo romper com aquilo que não me faz bem. E eu troco e trago aquilo que realmente me engrandece. E o que me engrandece? Não sei, o que engrandece a mim não necessariamente engrandece a você. Cada um vai buscar dentro de si o que precisa cultivar. Qual é o jardim que quer ter? Qual é a rosa? Qual é o odor que você quer prover para si? Aqui é o seguinte. Pesquisas mostram que você consegue aumentar níveis de autocompaixão. A gente tem como mensurar, psicólogos hoje conseguem mensurar isso. Eu, na minha pesquisa de mestrado, fiz um trabalho de autocompaixão com as minhas voluntárias. Um dos questionários, eu estudei dezenas de fatores e a gente conseguiu, de fato, também identificar que há um aumento de autocompaixão antes e depois delas praticarem meditação. Muito bacana isso. Então, o mindfulness, a meditação, de uma forma geral, induz ao contato com a consciência e a percepção dessa consciência. Porque se eu não tiver esses dois princípios, eu não cultivo nada. Mas se eu consigo olhar para dentro de mim e desenvolver isso, eu crio uma ferramenta para lidar com os aspectos que não são legais. Criando autoaceitação, é um reconhecimento do que você é de fato. Suas sombras e os seus sóis. Resiliência, aumentando níveis de empatia e entendendo a minha natureza emocional como um todo. A resiliência ela é uma palavra que veio da física, que é a capacidade de um material de se deformar até o seu ponto máximo, antes de romper, e depois ele defletir de volta ao momento onde ele estava. Eu costumo sempre dizer, existem duas possibilidades de você ser, como uma metáfora. Em termos de resiliência, eu pergunto qual delas vocês preferem. Vocês preferem ser como uma xícara, forte, robusta, resistente, ou como um bambu, que se flexiona ao seu máximo, sem se deformar? Então essa parábola vem trazer que a fortaleza da xícara, uma vez encontrando com outra xícara, quebra ou se danifica. Duas personalidades irredutíveis se machucam. Ao passo que o bambu é capaz de se verter, a hora que você solta ele volta, por exemplo, que você estava. Então, essa sua capacidade de receber os problemas do universo, absorver, e a lei da ação e reação diz o seguinte: tudo que chega volta. Então a resiliência prevê que eu devolvo ao universo aquilo que eu recebi. E essa é a grande sacada. Quando você devolve ao universo a grandeza do seu aprendizado, a grandeza do seu ser, quando você usa o obstáculo que outrora pode me fazer tropeçar e cair, mas você levanta e com esse problema depois você consegue enxergar por cima de tudo e de todos. Essa é a grande consecução da vida, eu vos digo. Sim, é quando você usa o pior do que te acontece e se engrandece. É isso que a resiliência vem trazer. É a capacidade de você crescer frente às adversidades da vida. E eu falo para vocês, os problemas não vão parar. Pô, falei alguma coisa que você não sabia, né? Tá triste, eu sei. Nossa, não vai parar? Não vai parar. Se o problema não vai parar, o que eu tenho que fazer? Reagir de uma forma diferente frente a isso. Criar uma fortaleza interior, criar capacidades emocionais, espirituais, cognitivas, mentais, de relacionamento. Primeiro, comigo mesmo. Depois, com os que estão ali, porque se eu não consigo me aguentar, tampouco eu consigo te suportar. Já dizia Fernando Pessoa, ai Deus, livrai-me de mim. Gênio, né? Porque eu sou o maior causador dos meus problemas outrora.
E aí eu cito um grande livro, meu livro de cabeceira, da filosofia indiana, chamado Bhagavad Gita. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Ótimo, cada vez mais aumentando. Ei, Bhagavad Gita, muito bom. Diálogo entre Arjuna e Krishna, outrora homem e Deus, ou dois seres que realmente existiram, quem sabe, dizendo assim, já nessa parte do diálogo: atirando longe de ti os vãos desejos da imaginação e dominando por meio da mente iluminada e guiada pelo Espírito, chegarás passo a passo à tranquilidade e à calma. Entenderam? Aqui é o resumo da palestra. Posso dar? Eu estou perdendo essa linha aqui. Posso ir? Já acabou, a matéria acaba aqui. Dá para eu parar e falar um ano sobre essas 4 linhas. O que significa desejos da imaginação? Tudo que me faz sofrer. Porque a minha imaginação está criando coisas e que me fazem mal. Então, deixa isso para lá, tira longe de ti isso não presta. O que você está pensando? Qual a qualidade dos seus pensamentos? Dominando, novamente, lembra que eu falei? O que a gente faz aqui? Treina autodomínio. Por meio da tua mente, ou seja, uma outra mente, que agora ela é iluminada e guiada pelo Espírito, pelo que há de mais puro e belo dentro de você, pela sua natureza búdica, pelo Cristo que tu habita, pela gnose do seu conhecimento e tudo mais que você desejar, seja qual for a sua compreensão. A tua natureza é uma natureza pura em essência. O problema é que a gente vai jogando véu, mais véu, joga mais. E eu fico obscurecido na minha própria natureza, que é sábia, inerentemente pura, bondosa e suprema. E quando eu olho para dentro de mim, quando eu cultivo espiritualidade e cultivando isso, eu começo, dentre outras coisas, a poder tirar os véus e entender a minha própria compaixão, a minha própria empatia, a empatia que eu recebo, o quanto eu posso dar de empatia e quão forte eu fico perante as dificuldades da vida. Quando esses véus se descortinam, vocês não têm ideia do que vem. Vocês não têm ideia de quão lindo é o mundo sob uma outra ótica. A ótica do amor, da bondade, do entendimento. Da dificuldade em se ter amor, bondade e entendimento, que continua dentro de mim. Mas eu consigo ver finalmente. Eu consigo entender finalmente. Eu consigo estar em estados de consciência que me deslumbram. E esse deslumbre de alma é a minha conexão mais direta com o que você chama de Deus, seja lá o que for para você isso. É a conexão com a tua luz. E eu falo, se mova. Chega de sofrer, chega de você estar onde você está, chega de ver palestra, ler livro e engavetar. Move your fucking ass. Quer dizer, mova que... Agora baixou aqui. Sai de onde você está e realiza o que você quer. É só assim que você vai entender a tal da empatia, da compaixão e ser um ser humano forte. Porque eu consigo tocar a tranquilidade e a calma. É isso que eu quero. A felicidade e o sofrimento não vêm de fora, mas são projeções reativas da nossa mente, que é destreinada e iludida. E as práticas de meditação, as práticas espirituais são treinamento da sua alma, para que você possa se centrar e se tornar equânime perante as situações adversas. O que é equanimidade? Equanimidade é a capacidade que eu tenho de absorver tanto as coisas ruins quanto as boas, na mesma proporção. Eu não fico bobo de alegria por algo que me aconteceu, não me enebrio, tampouco caio
com algo que vem de errado. Eu sou equânime na minha essência.